De volta à Identidade Geral, você pode interagir com a gente, pode conversar com a gente através das nossas redes sociais. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você nos encontra no Instagram e também no Twitter. Não deixe sempre de passar pelo nosso blog novotempo.com/jornalismo. Lá você encontra tudo sobre Identidade Geral e os outros programas do Departamento de Jornalismo. O terror espalhado pelo Estado Islâmico evidencia as diferenças e a intolerância religiosa em países do Oriente Médio. Você confere agora uma entrevista com a egípcia Ramaj Mayer, que faz parte da minoria cristã em um país muçulmano. Ramaj, tudo bem? Tudo bem. Olha, você está no Brasil há quanto tempo, Ramaj? Faz 5 anos e pouquinho. 5 anos e pouquinho. Eu lembro logo que você chegou, eu te entrevistei e te entrevistei algumas vezes. Verdade. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vou te entrevistar completamente em português. Não tem que ter inglês no meio. Eu espero também. Você aprendeu muito bem o idioma, né? Olha, no início eu sofri bastante, você lembra disso. Mas depois, vivendo com brasileiros, acho que consegue. A coisa fica mais simples. Você nasceu no Egito, está aqui no Brasil há 5 anos. Quando você chegou aqui, qual foi a maior diferença cultural? O que mais te impactou aqui no Brasil? O que você mais achou diferente? Eu acho que é comida. A comida do Brasil, eu gosto bastante. Só que é diferente mesmo. Não é questão de ruim e bom, é diferente. Não, nossa comida que seja mais egípcia, diferente de comida árabe em geral, nossa comida bem temperada, diferente, coisas diferentes todo dia. Você não tem um prato fixo em arroz e feijão, certo? Além de ter, por exemplo, arroz, que quase todo dia, o que vem com ele, a mistura, as coisas que vêm com o arroz, sempre diferente. E a gente faz outras coisas também além do arroz. Agora, Ramaj, na cultura árabe, de uma forma geral, a gente, pelo menos, aqui no Ocidente, a gente tem uma visão de que a cultura árabe é um pouco mais fechada. Então, vocês não podem fazer tudo que vocês têm vontade, existem algumas coisas pré-determinadas pelo governo, religião, por exemplo, é uma delas. Certo. Né? O Egito não é um estado laico, onde as pessoas podem simplesmente exercerem a religião que elas tiverem no coração delas. Essa não foi uma grande diferença que você notou também chegando no Brasil? O Brasil não pareceu para você um país mais livre? Muito bem, esse é um ponto bem delicado. Por quê? A palavra cultura árabe é diferente da cultura muçulmana. Não todo árabe é muçulmano. Por exemplo, hoje eu sou árabe, mas eu não sou muçulmana. E nunca foi, né? Exatamente. Mas, na verdade, no meu país tem 90% são muçulmanos. Então, a cultura, como é maioria, a cultura vai influenciar bastante o resto. Então, e outro detalhe, o país é um país religioso. Além de ser um país que aceita outras religiões, também é um país muçulmano. Então, tem certas coisas, certas leis que seguem a religião muçulmana. Na realidade, tem outras leis que não existem no Brasil. Eu até quando comento isso com alguns brasileiros, ficam muito chocados. Por exemplo, você não pode ter relacionamento sexual com alguém que não seja seu marido ou sua esposa. Se alguém pegar você no ato, você vai ser preso. E acaba isso com a fama da família toda. Você não pode ter uma vida normal depois disso. Então é um negócio muito sério lá, que, por exemplo, aqui não é. Agora, eu acho a coisa mais que me chocou aqui no Brasil, entre aspas, a liberdade religiosa. Lá eu nunca sofri tanto de ser cristã. Eu sei que tem outros cristãos que sofreram mais, mas no meu caso não sofri muito. Me assusta um pouco isso que você está me dizendo, porque realmente é uma cultura muçulmana e muito fortemente muçulmana, né? No Egito. E aí os cristãos, eles conseguem ser cristãos de um modo geral? Olha, não todos os muçulmanos são do jeito que a gente vê, não. Tem muitos muçulmanos que eu acho mais legais ainda do que muitos cristãos. Isso é uma coisa muito interessante que você está dizendo, porque a mídia vende uma coisa que não é a realidade. Então, não é todo muçulmano que é um extremista religioso. Não, imagina. Né? De jeito nenhum. O muçulmano é um religioso assim como existem outros. Exatamente. Entre todos os muçulmanos, eu acho que uns 10% que são mais extremistas. E entre esses 10 extremistas, eu acho que uns 2% que são terroristas.
E se eu explicar, eu acho que é um assunto bem grande, bem amplo, então não dá para explicar em poucas palavras, mas se eu explicasse aqui, um pouquinho faz sentido por que eles são assim. Eles seguem um Deus, Deus dá regras para eles. Se você fizer o errado, você não vai para o céu, e eles procuram ir para o céu. Então, eles querem fazer as coisas certas. Então, por mais que eles podem fazer coisas bem chocantes para a gente, mas, na verdade, eles querem fazer coisa boa, certo? Agora, o que me chocou bastante, que no Egito, por exemplo, todo lugar no público, você pode vender coisas do Alcorão, você pode sempre ouvir as músicas religiosas deles, sempre é normal lá. Mas, para você vender uma Bíblia, um livro religioso cristão, você não pode vender em um lugar público. Tem que ter a loja específica para isso. Agora, no Brasil é o contrário. É raro você achar uma coisa muçulmana. Então, você anda em todo lugar, toda loja você entra, tem uma foto de alguma coisa cristã e tá quase todo mundo é cristão aqui. Isso eu senti a diferença. Realmente, eu acho assim. Aqui no Brasil, você pode ir numa praça e começar um pastor pregando, falando com as pessoas. Lá não pode. Isso realmente não pode. Porque lá, assim, como cristão, você pode ter sua igreja, você pode fazer tudo que você quiser, você pode ter os seus membros, não é que ninguém não pode entrar, você pode convidar pessoas, mas você não pode andar na rua falando com eles. Você não pode ficar convertendo pessoas muçulmanas ao cristianismo. Exato, principalmente meio que forçando, não pode. Se é seu amigo, você quer convidar ele, pode. E eu já vi vários exemplos disso, que na minha família a gente sempre teve vizinhos, amigos na escola. Nossa, na minha sala, na escola, eu tinha mais amigos muçulmanos do que cristãos, porque eu acho que o cristão lá que se fecha mais. Ele tem medo. Aí eu cresci, meus pais sempre me ensinaram que eu deveria amar todo mundo, ter contato com todo mundo. Então sempre tive amigos muçulmanos. Ainda tenho contato até hoje com eles. Ora, Magi, em 2013, o Egito sofreu um golpe de Estado, a gente no mundo inteiro acompanhou isso, e os cristãos eles foram considerados culpados pela queda do presidente, o Mohamed Morsi. E aí a gente viu diversos ataques muçulmanos a algumas igrejas cristãs. Isso é alguma coisa comum? Quando acontece uma coisa muito grande na sociedade, os muçulmanos acabam culpando cristãos? Não, porque também não foram só os cristãos. Eu conheço bastante amigos meus muçulmanos que eram contra também. Ele era um líder de um grupo pequeno. Esse grupo pequeno que fica revoltado e logo faz mais barulho no mundo quando culpar os cristãos. É mais fácil do que culpar os próprios muçulmanos. Se culpar os próprios muçulmanos não vai fazer sentido, como se o mesmo grupo está contra ele mesmo. Aí o que eles fazem mais fácil? Culpar os cristãos. Por isso que logo eles criam fazer um eco bem forte no mundo, acabaram com os cristãos, mas não eram só os cristãos. O Ramagi, e por falar em extremismo religioso, que é sempre bom a gente deixar claro, extremismo religioso é diferente da religião muçulmana. Existem muçulmanos que não são extremistas. A gente está deixando isso claro aqui. Agora, existem os extremistas. Vamos falar de Estado Islâmico, por exemplo. Recentemente, o Estado Islâmico matou 21 egípcios cristãos. Quando você ouve esse tipo de notícia, como é que fica o seu coração? Aqui no Brasil, ouvindo que 21 egípcios cristãos foram mortos, você teme pelos seus amigos, você pensa neles, como é que fica seu coração quando você ouve uma notícia dessa forma aqui no Ocidente? Olha, sinceramente, se eu ouvir isso de qualquer outro lugar, meu coração vai estar bem apertado mesmo. Agora, mais ainda quando são egípcios. Eu não sei se algum deles é parente de algum amigo, alguma coisa assim. Mas nunca a gente fica bem ouvindo de algum inocente morreu por não ter culpa disso. Agora, eu demorei muito para poder ver o vídeo. Mas, não sei. Chorei muito, muito mesmo. Não acreditei que chegou nesse nível. Mas eu acho que a Bíblia deixou isso claro, que vai chegar nesse momento que eles vão perseguir quem acredita em Deus por causa da sua religião. Da sua crença. Da sua crença. Você, quando chegou aqui no Brasil, chegou para estudar, chegou no NASP e o seu plano era estudar, voltar para o Egito e fazer diferença lá. O seu sonho era estudar numa escola cristã, exatamente, né? Fazer uma faculdade num instituto cristão.
Você realizou esse sonho, está realizando esse sonho e o plano era voltar para o Egito e contribuir lá. Exato. Esse ainda é o plano? Olha, por mais que seja bem difícil pensar nisso hoje, mas é muito difícil. Eu acho que me adaptei bastante aqui. Eu gosto muito daqui. Tá ficando mais fácil. Hoje eu entendo por que quem saía do Egito não voltava. Quando eu decidi sair do Egito, eu queria voltar. Porque eu sempre via as pessoas saindo e ninguém voltava. E eu senti que a igreja lá não vai morrer. Não tem ninguém para segurar, não tem ninguém para trabalhar. Por isso que eu decidi sair. Mas hoje eu entendo. Realmente, tem muita coisa melhor em outros lugares. Mas eu acho que meu coração está lá ainda. Não só por causa da família, não só por causa dos amigos, mas eu acho que essa missão. Aqui, não sei se eu faço tanta diferença, mas eu acho que lá eu posso fazer muita diferença. Essa experiência da mente que está mais aberta e tudo isso, voltando para lá, eu acho que consigo fazer bastante diferença. De educação diferente também, eu acho que isso que faz a diferença. Vamos tentar fazer um exercício aqui de quem consegue uma dupla cidadania. Você não tem dupla cidadania no papel, certo, mas no seu coração, né? Você conheceu a cultura brasileira, se adaptou super bem e nasceu no Egito, conhece e ama aquela cultura também. Exato. Aqui no Brasil, o que você mais sente saudade do Egito? Ai, não quero ofender nenhum brasileiro. Eu gosto muito de como o brasileiro aqui é bem instigado, mas eu acho que o egípcio é mais. Você tem mais aquele contato, abraço, você tem mais intimidade. É uma relação mais calorosa, mais próxima. Exatamente, mais ainda do brasileiro. Não sei se você consegue imaginar. Não sei se você consegue imaginar, mas lá é mais ainda. E acho que a comida é envolvida em tudo, mais do que o brasileiro também. Mais que ainda. E se você conseguir realizar os seus sonhos, se formar aqui no Brasil, voltar para contribuir com a igreja lá no Egito, qual vai ser a maior saudade que você vai sentir do Brasil? Acho que de comida, açaí seria a primeira coisa. Que mesmo morando no Sudeste, aqui no Brasil, o açaí seria uma lá grande não tem parte. Açaí, não tem maracujá, não tem mamão. Aí eu tenho certeza que eu vou sentir falta disso. As frutas tropicais. Pois é. Ramage, eu quero agradecer muito pelo seu tempo, por ter conversado com a gente e eu espero que Deus abençoe seus planos, abençoe seus sonhos, você possa conseguir se formar aqui, como você sempre sonhou e possa realmente voltar para o Egito para poder contribuir com toda a comunidade cristã que realmente é muito carente de um desenvolvimento da igreja lá e eu espero que você possa fazer diferença. Amém. Que Deus abençoe de fato seus planos. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, Ramage, pela sua entrevista. Eu espero que você realmente consiga atingir os seus objetivos e voltar e fazer diferença no seu país. A seguir, a história de alguém que alcançou o sucesso profissional, mas decidiu mudar sua vida radicalmente. O Identidade Geral volta já.